Dando continuidade à unidade 1, Segunda Guerra Mundial, disciplina de História, aula 3. Vamos falar sobre os Estados Unidos entram na guerra. Então, a guerra na região do Pacífico ela foi marcada pelas conquistas japonesas no leste asiático desde a década de 1930. O Japão, por ser um país pequeno, uma ilha pequena territorialmente, buscava dominar essas regiões em busca de matéria-prima. O Japão ele é muito dependente de matéria-prima, além da água, de outros recursos também. O objetivo era justamente suprir a demanda de sua indústria. E aí, em 1941, o Japão já dominava algumas cidades do continente asiático, como, por exemplo, Xangai, Nanquim, Pequim, território da China, a região da Manchúria e a Indochina, que era uma área de interesse estratégico para os Estados Unidos. É importante destacar que o expansionismo japonês como um todo ameaçava os interesses estadunidenses na região do Pacífico. E aí, em resposta ao expansionismo japonês, o que os Estados Unidos fez? Eles congelaram todos os bens dos japoneses e seus descendentes que residiam em seu território, além de cortar o fornecimento de petróleo também ao Japão. E aí, diante dos desafios de conciliação entre o Japão e os Estados Unidos, estes buscaram uma forma diplomática, uma forma de diálogo para tentar resolver esse impasse entre os dois países. O Japão, por sua vez, queria acabar com a influência do país norte-americano na região. E aí, no dia 7 de dezembro de 1941, o que os japoneses fizeram? Empreenderam um grande ataque aéreo a Pearl Harbor, que era a base naval estadunidense localizado no Havaí. Um dia após o ataque dos japoneses, o Congresso estadunidense aprovou a declaração de guerra contra o Japão. A entrada dos Estados Unidos na guerra influenciou outros países a declararem uma posição, entre eles o Brasil e o México. Ambos, além de declararem apoio aos países aliados, decidiram entrar na guerra a fim de fortalecer o bloco por meio de uma oferta de soldados e armas para a guerra. Na Europa, Bulgária, Romênia e Hungria, aliados aos países do eixo, declararam guerra aos Estados Unidos. E aí houve a chamada reviravolta dos aliados. Na reviravolta dos aliados, a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra trouxe novos rumos ao conflito. Os ataques que ocorriam na Ásia e na Europa fundiram-se e formaram um só conflito em escala mundial. Já na Europa, a primeira ofensiva deu-se ainda em território soviético, na Batalha de Moscou. Entre outubro e dezembro de 1941, as forças de Stalin derrotaram o exército nazista e impediram a tomada da capital soviética pelos alemães. A Alemanha, após a derrota em Moscou, concentrou seus exércitos na cidade de Stalingrado, na qual ocorreria o principal embate entre soviéticos e alemães. O exército alemão, no entanto, está enfraquecido após as batalhas em território soviético. Em 1943, o Exército Vermelho cercou os alemães e impôs nova derrota. Os soviéticos expulsaram os invasores e avançaram em direção ao Ocidente. O triunfo soviético sobre os alemães teve grande repercussão a nível mundial e serviu de exemplo para que as tropas
aliadas em todas as frentes tivessem uma nova percepção da guerra. E aí a vitória, né, estava à vista, era bem evidente. O fim do Reich. Primeiramente, o Reich era o nome dado aos governos alemães que se tornaram grandes impérios. Então, o primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich correspondeu do período do governo de Otto von Bismarck, quando a Alemanha conseguiu sua unificação. E aí nós temos o declínio do Reich. Iniciou quando as forças aliadas promoveram uma série de vitórias sobre o eixo, né? Os países que envolviam ali o Japão, a Itália e a Alemanha, em diferentes regiões da África, abrindo o caminho para o avanço sobre o Mediterrâneo. E aí, em julho de 1953, as forças aliadas ocuparam a Sicília, desembarcaram na Península Itálica, ao sul da Europa, derrubando o governo de Mussolini. Na frente oriental, depois da vitória em Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk. A operação decisiva na frente ocidental ficou conhecida como Dia D, não esqueçam, quando as forças aliadas desembarcaram na Normândia, no norte da França, no dia 8 de junho de 1994. Esse foi o Dia D. A ação envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerras e aviões. Os aliados iniciaram seu avanço sobre o norte da África, da França especificamente. Depois libertaram Paris e seguiram para o território alemão. Enquanto isso, os soviéticos libertavam a Romênia, a Bulgária e a Polônia no leste europeu. E aí, em abril de 1945, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim. Diante do perigo iminente de derrota, Hitler, por meio do ministro da propaganda da Alemanha, Joseph Goebbels, convocou a população a contribuir doando cobertores, comida, dinheiro e objetos de valor para a manutenção das tropas nazistas. Apesar dos esforços, era tarde. Muitos cidadãos alemães já haviam se aliado a grupos contrários ao nazismo. Em abril do mesmo ano, sem perspectiva de vitória e com o perigo iminente, né, de serem pegos pelos exércitos inimigos, Adolf Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio. Diante de todos os fatos, em maio, a Alemanha assinou a sua rendição.